Então, pessoal, estamos começando mais uma aula de antenas. Então, vou relembrar aqui o que foi visto na aula anterior. A ideia nossa aqui é calcular o campo eletromagnético radiado por uma antena. Essa antena vai ser representada por fontes, no caso, distribuições de corrente. É aquela corrente que fica induzida na superfície do metal quando a antena está transmitindo, ou no caso da antena recebendo, é aquela antena que vem induzida pelo campo externo, né, que veio lá de outra antena e que eventualmente atinge o metal e induz aquela corrente. Como já foi explicado, por causa da reciprocidade, aqui no curso a gente vai sempre analisar as antenas como se elas estivessem transmitindo. Mas as características das antenas valem tanto para transmissão como para recepção. A antena, se ela for construída com materiais recíprocos, lineares, homogêneos, isotrópicos, né, o funcionamento dela vale tanto para transmissão como para recepção. A antena é passiva. O que define se ela está transmitindo e ou recebendo é o rádio ou o receptor que você tem lá por trás, ligado naquela antena. E aí o problema é quando você pega a equação de onda do campo elétrico e do campo magnético, quando as fontes estão presentes, essas equações não homogêneas são muito complicadas. Então, didaticamente, é mais interessante, antes de calcular o campo eletromagnético, calcular os potenciais vetores, porque eles possuem uma equação de onda, continua sendo inhomogênea, não homogênea, mas mais simples. Então, repare, quando a gente usa o calibre de Lorentz, a equação de onda desse potencial vetor magnético tem um lado direito mais simples, proporcional à densidade de corrente, a densidade de corrente fonte. Só que a gente não quer resolver essa equação diferencial, essa equação de onda. Imagina que a sua antena está lá no satélite e você quer achar o campo eletromagnético na superfície da Terra. A esmagadora maioria das antenas não possui uma representação para corrente analítica. Você tem que resolver isso numericamente. Imagina você representar esse espaço entre o satélite e a superfície da Terra com uma grade de pontos para resolver essa equação diferencial. Impraticável. Então, a prática é a seguinte, a partir dessa equação de onda, não é assim que a gente vai fazer, mas a ideia é mais ou menos essa. A partir dessa equação de onda, a gente integra quantas vezes forem necessárias dos dois lados dessa equação, de maneira a assumir com as derivadas desse lado e passar para este lado integrais, de maneira a ter o potencial vetor descrito por uma integração em cima das fontes. Vocês sabem que, numericamente, integração é muito mais simples, né? Se essas fontes forem finitas, e, na prática, as fontes, né, o tamanho da antena é finito, os limites de integração são limitados. Você integra e acha o potencial vetor. E aí, você deriva esse potencial vetor para achar o campo eletromagnético. E, didaticamente, essa é a maneira mais interessante. E é isso que a gente vai fazer na aula de hoje, obter essa integral. Se por acaso também houver fontes magnéticas no seu problema, e elas vão aparecer, mas só depois da primeira prova, tá? Elas vão aparecer. Depois a gente vai ver como e por quê, mas quando houver fontes magnéticas, você resolve o problema dual. Os símbolos mudam. Agora não é mais o potencial vetor magnético, A. Agora é o potencial vetor elétrico, F. Agora não é mais corrente elétrica, é corrente magnética. Mas a equação tem o mesmo formato, o procedimento é o mesmo, tá? A dificuldade é a mesma. E as equações necessárias para obter o campo eletromagnético a partir desse potencial vetor elétrico são essas. E se você somar os dois resultados, ou seja,
se você tiver tanto corrente elétrica como corrente magnética, esta é a expressão para obter o campo eletromagnético completo, total. Se você só tiver corrente elétrica, você zera o F. Se você só tiver corrente magnética, é isso, você zera o A. Mas essa aqui em vermelho, ó, essas aqui são as equações completas, as equações finais. O que está faltando agora, que a gente vai começar a aula de hoje com esse objetivo? É como calcular o potencial vetor A e, consequentemente, o F. Tá? Porque uma vez calculados, vocês já sabem o que fazer para obter o campo eletromagnético. Então, antes de prosseguir, alguma pergunta? Alguma dúvida em relação às aulas anteriores? Não? Então, vamos prosseguir a partir aqui do slide 15. Eu vou, então, começar aqui, a apresentação. Então, só para localizar vocês, nós estamos na seção 3.5 do livro do Balanis. O capítulo 3 é o capítulo do Balanis que praticamente apresenta quase toda a teoria eletromagnética necessária na análise de antenas. Então, o nosso objetivo é achar uma integral que nos forneça os potenciais vetores a partir das fontes de corrente. E a gente sabe, de análise de sistemas lineares, que, dada uma entrada, se o sistema for linear, dada uma entrada, você obtém a saída com menos complicação, desde que você tenha a resposta ao impulso. Tendo a resposta ao impulso, e se o sistema for linear, você vai convoluir no tempo a resposta ao impulso com a entrada, e isso te dá a saída, pelo menos do ponto de vista teórico. Aqui em antenas é muito parecido, só que a gente não chama isso de resposta ao impulso. A gente chama isso de função de Green. Oi? A Tanísia acabou de entrar. Beleza. Quem? Ô, Tanísia, bem-vinda. Tanísia. Bem-vinda aí, beleza? Depois não fica preocupada não, vai assistindo a aula, depois eu te passo os arquivos necessários antes de você ter o acesso ao Moodle, tá? Depois você faz a revisão com calma. Então, no caso de antenas, no caso de uma corrente, o impulso é uma definição matemática. É uma corrente elétrica, a gente vai fazer primeiro com a corrente elétrica, depois, usando a dualidade, a gente obtém as expressões caso a corrente fosse magnética. Mas é uma corrente esquisita, é uma corrente que só existe num ponto. É óbvio que isso não existe, isso é matemática. Mas, apesar de ser um ponto de corrente, tem uma orientação. E essa orientação, para facilitar, é ao longo do eixo Z. Então, eu vou pegar esse impulso, esse ponto de corrente, e vou botar exatamente na origem com a corrente orientada ao longo do eixo Z. Esse é o meu impulso. E o objetivo das próximas transparências é obter a resposta aqui, no ponto do observador, na posição daquilo que eu defino como observador, é a resposta, ou seja, o potencial vetor desse impulso. A solução, como vocês vão ver matematicamente, a solução final, ela é tão simples, mas tão simples, que eu vou conseguir obter só por inspeção, a gente vai conseguir entender o que acontece quando o nosso dipolíneo infinitesimal não estiver na origem e não estiver apontando na direção Z. A resposta final é tão simples, por inspeção, a gente vai obter no final a resposta com o dipolo arbitrariamente localizado e arbitrariamente orientado. E aí acabou o problema. Com a resposta ao impulso, a gente vai fazer uma convolução e isso vai nos dar a resposta para qualquer distribuição de corrente, ou seja, para qualquer antena.
A diferença é que essa convolução não é no tempo, mas sim no espaço. E ao invés de a gente chamar isso de resposta ao impulso, a gente chama isso, daqui a pouco, né, de função de Green. Só que eu não vou resolver para qualquer situação. Em antenas, o mais comum, nem sempre, mas o mais comum é assumir que a antena irradia sem nenhum obstáculo em volta, sem nenhuma torre, sem nenhum planeta, sem nenhum edifício em volta. A gente chama essa situação, esse ambiente, de espaço livre. Então, a resposta ao impulso vai ser obtida para o espaço livre. E por isso a gente chama essa resposta de função de Green do espaço livre. Tá? O que é que acontece com o campo depois que ele é irradiado é visto em caracterização de canais rádio, em propagação de ondas de rádio. É a matéria que o professor Cássio dá na pós-graduação. Eu não sei se neste semestre ou no próximo, tá? Antes de começarmos com a matemática, alguma pergunta? Então, esse observador vai estar sendo localizado pela sua coordenada R, que é a distância da origem até o observador, ângulo θ e ângulo φ. Vocês vão ver ao longo do curso que geralmente, nem sempre, mas quase sempre, as coordenadas esféricas são as melhores para a gente localizar o observador. E aí, ó, lá está a equação de onda do potencial vetor magnético que a gente mostrou antes. Eu só troquei o J, que aparecia aqui, ó, por isso. E L e 0L, a gente chama de um momento do dipolo. É como se fosse uma corrente uniforme, constante, com amplitude I zero, distribuída sobre um tamanho L. Como o L tende para zero, o I zero tende para o infinito, de maneira que o produto I0L ele é limitado, ele é finito, tem um valor, tá? E esse valor a gente chama isso de um momento do dipolo. Essa função delta é uma função impulso, né? A função delta de Dirac ou Dirac. Isso aqui, ó, vocês já viram função impulso antes na graduação, né? Ela só existe num ponto. Isso aqui, ó, ela é definida onde o argumento é zero. Aonde é que R, o vetor posição, é nulo? Aonde é que R é igual a zero? É uma pergunta. Aonde R é igual a zero? Na origem? Isso. Então, isso aqui está dizendo o seguinte, ó, esta coisa horrorosa, ela está na origem, ela está aqui. Daqui a pouco a gente vai tirar esse dipolo da origem, mas não agora. Tá? E aqui está a direção dele, é na direção Z que essa corrente está. Daqui a pouco a gente vai fazer essa direção arbitrária, mas não agora. E aí vamos resolver essa equação. Repare, esse Laplaciano, ó, essa equação aqui é uma equação vetorial. Então ela tem componente x, y e z. Mas a fonte só tem componente z. A consequência é que esse vetor, essa equação, só tem componente z. E isso facilita, porque a gente vai transformar um problema vetorial num problema escalar. As outras componentes do A são nulas, não são geradas, pelo menos, para essa anteninha aqui. Então, se eu assumir que o meu potencial vetor, né, só tem componente na direção z, já que a fonte só tem componente na direção z, ela não gera as outras componentes x e y do A. Ao invés de lidar com uma equação vetorial, eu vou lidar com uma equação escalar. Onde este lado direito da equação só é diferente de zero na origem. Fora da origem, ó, por exemplo, aqui, isso daqui é zero. Que a função delta é nula, né, fora do ponto onde ela é definida. Então, antes de resolver, antes da gente se preocupar com o que acontece na origem, que não é tão trivial assim, vamos resolver essa equação assumindo o observador, ó, fora da origem. E aí a gente recai na equação de onda escalar homogênea. Ah, perdão, antes disso. Repare que, por simetria, a gente espera que a solução não dependa da direção.
É como se você, se fosse em 2 dimensões, é como se você pegasse uma pedrinha e jogasse no meio de um lago. Você joga uma pedra no meio do lago. As ondas que são formadas têm que formato? É uma pergunta. Circulares. Circular, ou seja, aquela onda ela varia com a distância, mas não com a direção. Então, por motivos, enfim, parecidos, a gente imagina que em 3 dimensões, se você dá uma picada lá num ponto, essa onda esférica, né, ela parta dependendo da distância, mas não da direção. Porque a direção já sumiu. Ó. Nessa equação que ficou, não tem mais direção nenhuma. Então a gente espera que essa solução dependa apenas da distância R, mas não de θ e de φ. Por quê? Porque aí você vai pegar lá no final do livro, no apêndice, você vai pegar esse Laplaciano em coordenadas esféricas e todas aquelas derivadas em relação a θ e a φ, você vai jogar fora. E vai ficar só esse termo. Ou seja, a gente reescreve isto daqui desta maneira. Tá? Então, esta equação aqui é esta daqui. Agora sim, a gente vai resolver essa equação, primeiro assumindo que o observador está fora da origem, né? Como está indicado nessa figura. E aí, para a equação homogênea, esta equação diferencial, vocês já estudaram isso em cálculo 1, em cálculo 2, em cálculo 3. Eu não vou resolver de novo, tá? A solução dessa equação de onda, dessa equação diferencial de segunda ordem, homogênea, é essa daqui. São as 2 soluções independentes, cada uma multiplicada pela sua constante. Puxa vida, se você quiser provar que isso é verdade, substitua ou esta solução aqui dentro e vê que vai dar 0. Garanto para vocês. Mas a gente não vai provar isso. Vou mandar mais rápido, tá? Vocês já viram antes eletromagnetismo. Vocês já viram onda plana. Espero, né? Vocês já tenham estudado onda plana. Vocês já viram representação fasorial de onda plana. E elevado a menos JKZ. Alguns livros, ao invés da letra K, como a gente usa aqui, usa a letra beta, o símbolo beta. E elevado a menos J beta Z. Não importa a letra. E elevado a menos JKZ representa uma onda propagando em que direção? Não sei. Z. E E elevado a mais JKZ? Menos C. Menos Z. Então, isso daqui é uma onda propagando na direção R, enquanto que isso daqui representa uma onda propagando no sentido oposto, ou seja, de fora para dentro. Fisicamente, você só tem fonte aqui, ó. Você só tem fonte na origem. Você não tem, neste problema, não há outras fontes. Então, esta solução não é possível no nosso caso. A gente chama isso de condição de radiação. Ou seja, a condição para R indo para o infinito nos diz que essa amplitude C2 tem que ser nula, porque esta solução não é possível fisicamente. Então, só vai ficar esta solução. E a obtenção dessa constante C1 é o que vai nos dar trabalho, porque ela vai ser obtida no outro extremo, em R igual a 0, que é onde a fonte está esperando a gente ali. Ó. Ela não foi embora, ela continua ali. Essa divisão aqui, ó, esse termo exponencial, então, representa uma onda propagando na direção R, de dentro para fora. Essa amplitude 1 sobre R é simplesmente porque é uma onda esférica. E como a energia tem que se conservar, conforme a esfera, né, da frente, que representa a frente de onda, né, ela vai aumentando, o raio vai aumentando, a área vai aumentando de R ao quadrado. A área vai aumentando, a área da esfera, na medida em que a frente de onda propaga, a área da esfera aumenta com R ao quadrado. Consequentemente, a densidade de potência tem que variar com 1 sobre R ao quadrado, para que o R ao quadrado cancele o outro R ao quadrado.
porque isso significa que a potência total é conservada. Para a densidade de potência cair de 1 sobre R ao quadrado é porque o campo tem que cair de 1 sobre R. Então, esse 1 sobre R que aparece aqui na solução está de acordo com a conservação de energia, como a gente vai ver mais adiante. Eu só estou antecipando o comentário. Este termo que você vê aqui, ó, E elevado a menos JKR sobre R, é chamado o fator de onda esférica. Ele não aparece em onda plana, porque na onda plana, a frente de onda é sempre plana, não tem o aumento da área. Ele aparece na onda esférica por causa da variação da área da esfera com R ao quadrado. Em relação a esta equação, por enquanto, alguma pergunta? Deixa eu colocar aqui. Em relação a este resultado, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir agora com a gente quer obter essa constante que está faltando aqui. Ó. Então, está lá. Vou repetir a última equação. Então, agora eu quero resolver a equação no limite do R tendendo para zero. Mas antes disso, vamos olhar para essa solução aqui. Ó. Lembrando que o C1 é uma constante, o C1 não depende de R. O que acontece com essa função aqui, ó, com o fator de onda esférica, no limite em que o R tende para zero? O que acontece com essa exponencial quando o R tende para zero? É uma pergunta. Professor? Sim. Ah, não. Aí trocou. Eu estava olhando lá de 15. O que acontece aqui, ó, com essa exponencial quando o R tende para zero? Vai ser 1. Isso. Ela tende para 1. Ou seja, esta função aqui é verdade, é isso mesmo. Antenas é muito fácil, você vai ver. O que atrapalha são os vetores. Então, esta função aqui, ó, esta solução, ela tende para 1 sobre R em torno do dipolo infinitesimal. Ela se comporta com 1 sobre R. Então, repara, do ponto de vista matemático, eu não estou falando de física agora, é matemática. O limite deste comportamento, quando R tende para zero, é idêntico ao comportamento da solução quando o K tende para zero. Tanto faz ou o R tendendo para zero ou o K tendendo para zero, o comportamento é o mesmo, desde que eu esteja em torno da origem. Aqui não, mas aqui em torno da origem o comportamento é o mesmo. Então, para resolver essa constante, eu não vou trabalhar com a equação de onda do slide anterior. Eu vou trabalhar com esta equação, ó, assumindo o K, que apareceu no slide anterior, nulo. É lógico que a solução não é a mesma. Esta solução não é esta solução. Mas elas têm o mesmo comportamento em torno do dipolo, que é onde eu quero estar para achar a constante. Então, para achar a constante, eu não vou trabalhar com a equação de onda. Eu vou trabalhar com a equação de Poisson, que é essa daqui, ó. Vou fazer o K igual a zero, vai ficar só esse Laplaciano, e eu vou igualar esse Laplaciano a isto daqui, que foi aquilo que ficou, né, que foi retirado, e que eu tenho que pôr de volta, já que eu estou, ó, em volta da origem. Agora eu não posso mais dizer que isso é zero. E ao invés de trabalhar com o A, eu já vou pôr direto a solução C1 dividido por R. Ó. E é esta equação que eu vou trabalhar agora para obter a constante C1. Então está lá a última equação repetida. Para isso, ó, eu vou dar um zoom no meu dipolo e definir essa esfera. É uma esfera em volta do dipolinho. É uma esfera cuja normal, ó, a normal, toda vez que aparecer esse chapeuzinho, esse acento circunflexo, ó, isso aqui representa um vetor unitário, com módulo 1. É a notação que eu adoto. Então, a normal, por ser uma esfera centrada na origem, ela tem a mesma direção R unitária, apontando para fora. E o raio dessa esfera eu vou chamar de epsilon. E eu vou cuidar desta equação no limite do epsilon tendendo para zero.
E para isso, para achar constante, a melhor maneira é integrar nos dois lados neste volume. Eu vou integrar este lado neste volume esférico e este lado também. A integral deste lado é ridícula, porque, repara, tem uma função impulso dentro do integrando. A resposta é o integrando naquele ponto. Deste lado também vai ser fácil, porque tem esse divergente aqui, ó. E aí eu vou usar o teorema de Gauss para transformar a integral de volume numa integral de superfície, ó. Então, primeiro eu estou integrando, ó, este lado, no volume. Aí eu aplico o teorema de Gauss e, ao invés de uma integral de volume, a gente tem essa integral aqui, ó, na superfície. Acontece que C1 é uma constante, eu passo para fora. E o gradiente de 1 sobre R, isso você faz no braço, é fácil. Vai dar menos 1 sobre R ao quadrado na direção R. Acontece que a normal também está na direção R, unitária. Então, esse produto escalar é unitário. Isso aqui dá 1. E, além disso, a integral é numa esfera, uma superfície esférica. Então, esse infinitésimo de área é aquele que a gente usa em coordenadas esféricas. R ao quadrado, seno θ, d θ, d φ. Ó. Isso daqui, ó, R ao quadrado, seno θ, d θ, d φ, é o ds, o infinitésimo de área. O menos C1 eu passo para fora, que ele é constante, e essa integral vai ser em φ avaliada de 0 a 2π e em θ de 0 a π. Então, dessa maneira, eu cubro a esfera uma vez. E repara, este R ao quadrado que aparece aqui, corta com o R ao quadrado que aparece no infinitésimo de área. Então, a integral no final, ela é simples e vai dar 4/3. Oh, minto, vai dar 4π. Desculpa, eu falei bobagem. Dá 4π. Vocês não vou integrar seno de θ de 0 a π para provar que vai dar 2, tá? O 2π vem daqui, ó. Essa integral em φ dá 2π e essa daqui, ó, dá 2. Então, no final, dá 4π. Faltou integrar do outro lado, mas essa integral é ridícula por causa da função impulso, ó. E com isso, finalmente, a gente acha a constante. E, consequentemente, a gente acha o potencial vetor. E aí está o potencial vetor para este dipolo infinitesimal com momento I0L colocado na origem e orientado na direção Z. É uma das pouquíssimas antenas onde a solução da equação de onda tem solução analítica. Você consegue resolver no braço. O outro exemplo que eu conheço é o do loop de corrente infinitesimal, ou seja, um círculo com um anel de corrente com o raio tendendo para zero. Eu não conheço, pode ser até que eu esteja falando bobagem, mas eu não conheço nenhuma outra distribuição de corrente que tenha solução analítica direto da equação de onda. Todas as outras soluções você teria que resolver essa equação, pelo menos parte dela, numericamente. Em relação, lógico que a aula está rápida, ou seja, você tem que estudar depois, né? Segundo os americanos, para cada hora em aula, 3 horas de estudo por fora. Eu digo que não precisa 3 horas, 2 horas seria o suficiente. Mas para cada hora que você passa assistindo ao vídeo ou assistindo à aula, você precisa de mais 2 depois para fixar as ideias, fazer as listas de exercício. Tudo isso você vai rever depois com calma. Mas, por enquanto, em relação a este resultado, alguma pergunta? Bom, esta resposta não é o que a gente quer, porque ela é para esta situação. E eu não consigo descrever uma distribuição de corrente arbitrária colocando todos os dipolinhos na origem. Uma distribuição de corrente arbitrária vai ser descrita por uma infinidade de dipolinhos distribuídos, né, de forma contínua, cada um deles posicionado numa posição diferente e arbitrariamente orientado.
Então, para obter a resposta ao impulso que eu preciso tirar esse dipolo da origem e, além disso, fazer com que a orientação seja arbitrária. Mas a resposta que a gente obteve, ela é tão simples, que a gente vai conseguir fazer isso por inspeção, sem ter que resolver a equação de onda novamente. Olha só. Essa foi a resposta que a gente acabou de obter. Então, eu estou simplesmente repetindo a mesma figura anterior e a resposta. Ó. É a mesma resposta. Olha para essa resposta. Ela depende do quê? Esse potencial vetor, aqui, ó, observado nesta posição, ele depende do quê? É uma pergunta. Da posição? Sim, beleza. Mas ele depende de θ e de φ? Não. Só depende de De R. R. E o que é R? Aí você vai falar, R é a distância da origem até o observador. Mas aí eu vou falar o seguinte, ó, mas vamos pensar de outra maneira. Ao invés de pensar que R é a distância da origem ao observador, vamos ver com outros olhos, vamos ver de um outro ângulo. E se eu falar para vocês que R é a distância entre a fonte de corrente e o observador, tá certo ou errado? Tá certo. Porque nesse E caso... se eu pegar... ser. E se eu mantiver a corrente na posição em que ela está, mantiver o observador na posição em que ele está e pegar os eixos x, y, z e mudar de lugar? A solução muda? A física muda? Não. Não. Muda a representação matemática do fenômeno. Eu vou ter que usar uma outra equação para representar aquilo, mas a física é a mesma. Ora, se nessa situação depende da distância entre o observador e a fonte, quando o sistema de coordenadas não tiver mais aqui, mas tiver com origem aqui embaixo, vai continuar dependendo da distância entre o observador e a fonte. Só que eu vou ter que representar isso matematicamente de outra maneira. Isso faz sentido ou não? Alguém acha que não faz sentido? Se a gente considerar coordenadas esféricas, faz sentido. Pronto. Ou o que você quiser, não pensa em coordenadas esféricas, pensa assim num vetor que localiza o observador. R. Esse vetor R pode ser, às vezes, descrito em componentes esféricas, mas também pode ser descrito em componentes cartesianas. É a geometria que vai definir qual o melhor sistema de coordenadas. Pensa no vetor R. O vetor R vai ser descrito por um conjunto de coordenadas, mas o R é um vetor e ele localiza o observador. Isso faz sentido? Faz. Beleza. Outra coisa, e se a gente tivesse resolvido esse problema lá atrás, lá no início, com o dipolo orientado sobre o eixo Y, ao invés de estar orientado sobre o eixo Z, o que teria mudado aqui? O que vocês acham que teria mudado na resposta? Se ao invés da orientação ser Z, se ela tivesse sido Y ou X, ou outra qualquer, o que teria mudado nessa resposta? A distância entre o ponto e o observador. Aí a gente Da muda. direção. A distância ou a orientação do potencial vetor? A orientação. A orientação. Ou seja, o potencial vetor aponta na direção da corrente. Se Isso. essa corrente aponta na direção Z, ó, o potencial vetor também aponta na direção Z. Se eu tivesse colocado o dipolo sobre o eixo Y, o potencial vetor estaria orientado na direção Y e assim por diante. Então, com essas duas observações, eu consigo estender essa solução para a situação de um dipolo arbitrariamente orientado e arbitrariamente localizado.
Agora, ó, repare, a orientação do dipolo não é mais na direção Z, é numa direção P, eu chamei de P, ó. P é essa direção constante, arbitrária. Você escolhe o P do jeito que for, enfim, dependendo da geometria. E aí, como eu tiro o dipolo da origem, eu sou obrigado a definir outro vetor posição. Eu vou continuar usando o R, porque esta é a notação usada na maioria dos livros, tá? Inclusive o livro do Balanes. R vai continuar sendo usado para localizar o observador, mas eu vou precisar de um segundo vetor posição, para localizar a posição onde eu defino o meu impulso de corrente. E aí, a gente continua usando a letra R, mas põe uma linha para dizer o seguinte, ó, este vetor com linha ou vetor primo, aí cada um chama do que quiser. Tem gente que chama do primo, tem gente que chama de linha. Eu gosto de usar linha. Esse R, linha ou R primo, ele vai ser usado para localizar as fontes de corrente. As suas coordenadas vão ser x', y', z', θ', r', φ', tudo que tiver a linha vai ser usado para localizar fonte, localizar corrente, localizar a antena que está transmitindo. Tudo aquilo que não tiver linha, x, y, z, r, θ, φ, vai ser usado para localizar o observador. O vetor R e as coordenadas desse vetor que localiza um observador são totalmente independentes do vetor R' e de suas coordenadas. Ou seja, dada a antena com a sua geometria descrita com a ajuda do vetor R', eu posso colocar esse observador onde eu quiser. As coordenadas do observador são totalmente independentes das coordenadas da fonte e vice-versa. E aí, ó, ao invés de usar módulo de R para descrever essa distância, a gente usa módulo de R menos R'. E aqui está, ó, a nossa resposta ao impulso, o impulso de corrente, que a gente chama de dipolo de Hertz, ou dipolo infinitesimal, para qualquer posição do dipolo e para qualquer orientação. É um resultado importantíssimo para o nosso curso. Em relação a essa última equação, alguma pergunta? Mas você falou para qualquer orientação ou somente para a orientação de Hall? Não, quando eu falo orientação, não confundir orientação do dipolo com posição onde ele está. Isso. A posição dele é R'. A orientação dele é P. Entendi. Beleza? E se eu tiver alguma outra pergunta? Não. E se eu tiver uma distribuição arbitrária de corrente? E como o sistema todo é linear, e se eu descrever essa distribuição arbitrária de corrente por um contínuo de dipolinhos infinitesimais, cada um com a sua orientação, cada um com a sua posição R'. Como é que eu obtenho a resposta final? Se eu tivesse aqui, ao invés de um dipolinho, se eu tivesse dois dipolinhos, qual seria o potencial vetor resultante desses dois dipolinhos? Repare que isso não tem nada a ver com antenas. Isso é matemática. Se eu tivesse dois dipolinhos, e se eu pedisse para você qual é o potencial vetor desse conjunto com dois dipolinhos, qual ia ser a resposta? Vai ser a mesma resposta, mas cada um vai ter uma contribuição onde a diferença vai ser o ponto de localização. Sim, e o A vai ser dado pelo quê? Pela soma das suas Soma. contribuições. Essa é a palavra, é a soma. Se eu tiver dois dipolinhos, eu vou calcular o potencial vetor de um, vou calcular o potencial vetor do outro e vou somar os dois. E se não forem discretos, se for um contínuo espacial de dipolinhos,
Ao invés de uma soma, eu vou ter o quê? Desculpa, não entendi. Uma Como integral de linha, não? Se ao invés de dipolinhos discretamente posicionados, um aqui, outro aqui, outro aqui, se eu tiver um contínuo, um volume de dipolinhos, ao invés de um somatório, eu vou ter o quê? Uma integral. Uma integral. Aqui a resposta. Está aqui. O que é isso daqui? Ó? É a resposta ao impulso convoluída com a entrada. Só que a gente não chama isso de integral de convolução, porque é no espaço. E a gente não chama isso, ó, de resposta ao impulso. A gente chama isso de função de Green. Em homenagem, eu vou adiantar aqui o Green. Eu acho que essa é a única foto que existe do Green. Ele era um matemático inglês e aparentemente foi o primeiro a trabalhar com essas soluções, tá? E em homenagem a ele, essa resposta é chamada de função de Green. No caso, como ela foi obtida sem nenhum obstáculo, né, em volta, ela é chamada de função de Green do espaço livre. Se a sua distribuição de corrente for volumétrica, a gente não vai ter nenhuma delas no curso. Isso é uma integral de volume. Se for uma antena refletora, onde a corrente está na superfície, isso é uma integral de superfície. Se for um filamento de corrente, por exemplo, um dipolo sobre o eixo Z, isso vai ter uma integral de linha. E o nosso objetivo nesse curso é, vamos pegar algumas antenas, algumas geometrias específicas, resolver a integral e ver para que aquela antena serve, quais são as suas características. E se por acaso houver também distribuição de corrente magnética, aí ao invés do potencial vetor A, potencial vetor magnético, você vai calcular isso. Ó. Mas repara, é a mesma integral, essencialmente é a mesma integral, é a mesma formulação. Uma vez resolvido, você deriva esses potenciais vetores e acha finalmente o campo eletromagnético. E é isso que a gente vai fazer, mas não com essas integrais, porque elas ainda são complicadas. Esse módulo aqui, ó, principalmente esse que aparece aqui no... Aliás, os dois, o que aparece na fase e esse que aparece no denominador, lembra que módulo envolve raiz quadrada. Essa integral aqui é muito complicada. Só em 2 ou 3 casos específicos, que já viraram capítulos de livros há décadas, é que você consegue avaliar essa integral analiticamente. Todas as demais antenas, isso aqui tem que ser resolvido no computador. Não tem como resolver isso no braço. Mas só que a gente não vai resolver essa integral. Daqui a pouco a gente vai fazer esse observador longe o suficiente. A gente chama isso de região de campo distante. E essa integral aqui vai ficar muito mais simples do que ela está agora. Mas, por enquanto, a gente não chegou lá. Então, essas integrais valem apenas para o espaço livre, ou seja, as nossas antenas, as fontes de corrente, irradiando sem nenhum obstáculo em volta. Quando você tem obstáculos, o ambiente urbano, rural, isso é matéria de caracterização de canais de rádio, propagação de ondas de rádio. Isso, a gente não vê isso no curso de antenas. Em antenas, nossas antenas estão no espaço livre, flutuando no espaço. Então, em homenagem ao Green, essa resposta ao impulso a gente chama de função de Green do espaço livre. Em relação a esse slide e a nossa integral, as duas integrais, né? Alguma pergunta? É importantíssimo observar que nesta integral R é constante. R não depende das variáveis de integração. As variáveis de integração aparecem aqui na função de Green, em R', e nas fontes, né? Já que J e R, as fontes de corrente, são descritas pelo vetor, são posicionadas, descritas, né, com a ajuda do vetor R'. R é totalmente independente do R'. Para estas integrais, R e todas as suas coordenadas sem linha são constantes. Ou seja,
depois que você integrar, essas coordenadas do observador aparecem. Ou seja, o seu potencial vetor é função das coordenadas do observador e, lógico, da geometria da antena. Isso ficou claro? Alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Então, como já foi dito, se a sua densidade de corrente, não importa se é elétrica ou magnética. No caso daqui, ó, eu vou pensar, ó, em corrente elétrica. Por dualidade, você faz o mesmo para magnética. Então, se a densidade de corrente magnética for volumétrica, a unidade é ampere por metro quadrado. E a integral é no volume. Mas os casos mais comuns, são aqueles que vão ser estudados aqui no curso, tratam de densidades superficiais em antenas de abertura ou filamentares, de polos, loops de corrente. No caso de uma distribuição superficial, a unidade passa a ser ampere por metro e a integral passa a ser uma integral de superfície. Mas a forma da integral é a mesma. A forma dela é a mesma. Só muda que a densidade agora é superficial e, consequentemente, a integral é sobre uma superfície. E se for filamentar, a unidade é a própria ampere, né, corrente, e a integral passa a ser uma integral de linha. Mas a forma, essencialmente, continua a mesma. Então, de uma maneira geral, para não ter que ficar fazendo equação para superfície, equação para linha, eu vou sempre assumir a densidade volumétrica, tá? Mas dependendo da geometria, a integral pode ser de superfície ou de linha. Em relação a esse slide, alguma dúvida, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Vamos prosseguir então, tá, pessoal? Esse procedimento que a gente acabou de utilizar, ou seja, utilizar os potenciais vetores, as suas respectivas equações, soluções integrais, e depois derivar para achar o campo eletromagnético, uma vez obtidas as integrais, que te dão o A e o F, você deriva as expressões e finalmente acha aquilo que importa para a gente, que é o E e o H. Porque a gente não, infelizmente, o trabalho ficaria muito mais simples se eu conseguisse calcular densidade de potência dos potenciais vetores. Infelizmente, isso não é possível. Se fosse possível, você pode ter certeza que o E e o H nem seriam estudados. A gente ficaria só no A e no F. Mas, infelizmente, o vetor de Poynting, para ser calculado, a densidade de potência radiada tem que ser calculada com a ajuda do E e do H, do campo eletromagnético. Então, você ainda é obrigado, no final, a derivar essas expressões e, finalmente, achar o campo eletromagnético. Do ponto de vista didático, isso é muito interessante. Quase todos os livros de antenas ensinam desse jeito, como, por exemplo, o Balanes, no seu capítulo 3. Acontece que os problemas resolvidos no livro já foram resolvidos há décadas. São alguns poucos problemas com solução analítica e que acabam virando o capítulo de livro. Na prática, essa integral aqui, ó, não dá para ser avaliada analiticamente, tem que ser avaliada numericamente. E aí é que está o problema. Porque se isso tem que ser avaliado numericamente, isso está aqui também. Tem que ser, depois, de alguma maneira, avaliado numericamente. E vocês sabem, melhor do que eu, que derivada numérica é instável. Você perde precisão muito rapidamente se você não tomar cuidado. Como é que você calcula uma derivada no computador, numericamente? Como é que vocês acham? Como é que vocês fariam? Derivada em relação a x, em relação a y, em relação a z. Esse nabla, esse operador nabla, repara essas derivadas aqui, ó,
São derivadas em relação às coordenadas do observador, x, y, z, r, θ e φ. Como é que você faria essas derivadas no computador? Alguém tem alguma ideia? Como é que se resolve uma derivada numericamente? Uma derivada espacial? Seria ponto a ponto em grid? Isso. Você teria que definir de alguma maneira um grid, uma grade de pontos, com pontos muito pertinhos uns dos outros, né? E usar diferenças finitas, né? Para representar a derivada. E você, se o teu problema for arbitrário, você tem que fazer isso na direção x, na direção y, na direção z. Então, repara, você vai ter que resolver esta integral para cada um desses pontos, para cada um desses observadores, ó, e depois, por diferença finita, resolver essas derivadas. E se a sua função A oscila muito? Você já viu o problema que isso é? Então, didaticamente, é mais interessante apresentar a teoria desse jeito, mas na prática, a gente não faz assim. Na prática, a gente quer resolver tudo, ou seja, achar o campo eletromagnético direto de uma integral. Direto, sem ter que passar pelos potenciais vetores. Os potenciais vetores são utilizados didaticamente, porque eles possuem uma solução integral mais simples. Vocês sabem que é mais simples, geralmente, né? Mais simples integrar, é mais simples derivar do que integrar. Então, ele deixa as derivadas para depois, porque para aqueles poucos problemas onde você consegue resolver analiticamente, derivada é tranquilo. Pô, derivada de seno, derivada de cosseno, derivada de polinômio, derivada de exponencial, isso sai tranquilo. Dá trabalho, mas não é um negócio complicado. Mas na prática, já que você vai ter que resolver na prática, no computador, não é assim que a gente faz. A gente já obtém uma integral direto que te dá o campo eletromagnético das correntes sem ter que passar pelo potencial vetor, sem ter que passar por essas derivadas. Só que obter isso desde o início é complicadíssimo. Se os livros de antenas começassem desse jeito, ninguém ia querer fazer antena, ninguém ia se matricular da disciplina. Mas já que temos a solução final, agora não é tão complicado assim. Como é que você faria para obter a equação integral, dadas essas equações aqui em vermelho e em azul? O que você faria? Como é que a gente pode obter as equações integrais a partir desse ponto, a partir desse slide? Aqui, pô. Como é que você faria, pô? Como é que você faria? Substitui estas equações aqui, ó, aqui dentro. Se você substituir estas equações aqui dentro, você vai obter uma integral que já vai te dar o E e o H direto das fontes. Como assim? Porque, repare, as integrais são avaliadas nas coordenadas linha das fontes de corrente. Mas as derivadas, elas são avaliadas na posição do observador. Então, esses operadores nabla, eles operam em x, y, z. Eles não operam em x', y', z'. Ou seja, uma vez substituídas as integrais aqui dentro, você pode passar os operadores para dentro da integral. Ou você integra primeiro em linha e deriva depois em não linha, ou você primeiro deriva e depois integra. É isso que a gente faz e é assim que a gente obtém as equações integrais, que vocês já estão vendo. Elas são enormes, mas são as equações que a gente usa na prática, porque elas já te fornecem, já que o problema vai ter que ser resolvido numericamente, elas já te fornecem direto o campo eletromagnético sem ter que calcular potencial vetor, sem ter que calcular derivada. Tá? Não se assustem, porque vocês também não vão usar essas integrais. Eu só estou falando isso para o conhecimento de vocês. Tá? A gente não vai usar nem estas integrais
nem as próximas que eu vou mostrar. Essa matéria já não tem no livro do Balanes. Tá? Daqui para frente, já não tem no livro do Balanes. Então, ó, a prática, se um dia você precisar, é essa. Você pega lá, ó, é a mesma expressão anterior. E dentro dessa expressão, eu vou fazer primeiro para o campo elétrico, porque por dualidade, no campo magnético é só fazer substituições dos símbolos. Essa é a grande vantagem de usar a dualidade. É que uma vez feito para o campo elétrico, você não precisa repetir para o campo magnético. É só fazer a substituição dos símbolos correspondentes. Então, ó, você vai pegar, ó, lembra que a função de Green, ó, aqui, a função de Green é essa daqui, ó, tá vendo? Para não ter que escrever essa coisa horrorosa toda vez, eu vou substituir pela letra G. Então, a letra G representa, ó, essa função de Green do espaço livre a menos do 4π, ó, que eu já passei para fora em evidência. Então, simplesmente eu peguei aquela integral do A e do F e substituí aqui, ó. Repare que são as mesmas integrais de antes, ó. Como a integral é avaliada nas coordenadas da fonte e as derivadas nas coordenadas do observador, eu posso passar essas derivadas para dentro das integrais. Então, aqui, ó, eu passei a primeira, esse produto escalar aqui com nabla, aqui para dentro. E mais, lembra que a corrente... Pô, esqueci o nome, divergente, olha só minha cabeça tá. E outra coisa, ó, lembra que a corrente, ela depende do vetor R'. Ou seja, esse operador na posição R não opera em cima do J. O J, para essas derivadas, é constante. Eu passo para fora da derivada. As derivadas só vão atuar em cima da função de Green, porque ela depende de R. E aí vem os dois últimos exercícios da primeira lista. Aqueles dois exercícios, os dois últimos exercícios da primeira lista é justamente mostrar as passagens necessárias para operar isto daqui e isto daqui. Tá? E aí, eu não vou mostrar isso, mas dá para provar. Essas derivadas não são muito trabalhosas, mas não são impossíveis. Derivada de exponencial, derivada de raiz quadrada, isso tudo vocês sabem. É apenas trabalhoso. Você vai obtendo estas relações aqui, que eu não vou provar. Quem quiser, prova fazendo os dois últimos exercícios da primeira lista. Essa é a mais horrorosa de todas. E aí, ó, você chega na equação integral para o espaço livre, que já te dá o campo elétrico. Imagina se o Balanes mostrasse isso. Pô, ninguém ia querer comprar o livro dele. Olha lá, coisa horrorosa. Só que essa tem uma vantagem. Você não precisa derivar. Pô. E outra coisa, a rotina de integral é a mesma. O que integra isso daqui, ó, integra isso aqui também. Você programa isso uma vez na vida, a diferença é que tem integrando vai ter mais linhas de programação. Mas olha só a vantagem, não precisa derivar mais nada. Você já tem o campo elétrico a partir das fontes de corrente. Tanto as fontes elétricas como as fontes magnéticas. E por dualidade, você obtém também a equação integral para o campo magnético. São essas equações que aparecem, são essas integrais que são resolvidas nesses softwares. Vocês compram, dado uma antena, acha o campo radiado. São essas integrais que são usadas. Mas nós também não vamos usá-las, não vamos resolvê-las aqui no curso. Eu só estou mostrando para vocês como é que a coisa é feita na prática. Não é do jeito como está no Balanes. É deste jeito aqui. Ou seja, não fica preocupado com essas equações. É informação para vocês. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Não. Oi? Não, tem não. Beleza. Tá? Isso daqui, ó, vocês não vão ver no Balanes.
vocês vão ver no livro do Silver. O livro do Silver é um livro sério. O livro do Silver, vocês vão ver isso e mais. No livro do Silver, ele chega nessas equações sem passar pelo potencial vetor. Aí é coisa para gente grande. Tá? É possível você chegar nessas equações, a partir das equações de Maxwell, sem passar pelos potenciais vetores. Sem passar pelo A e pelo F. Tá? Mas, uma vez que a gente já tinha feito com o A e o F, a gente, mais um pouquinho, a gente chega nisso daqui. Essas são as equações usadas pelo pessoal de antenas, pelo pessoal de espalhamento, etc, etc. Só que nós também não vamos usar essas equações, nem as anteriores, nem essa, porque a gente vai assumir neste curso que o observador está suficientemente afastado da antena, que geralmente é a situação, pelo menos para o usuário, é a situação de interesse. Porque se o colega está perto, você não precisa da antena, você grita no ouvido dele. Se você precisa da antena, supõe-se que o outro está, né, suficientemente afastado. Pelo menos era assim no meu tempo. Né? Então, prosseguindo, nós vamos começar agora a afastar o observador da antena. Então, antes de chegar na região do campo distante, que é a nossa região de interesse, para a informação de vocês, existe uma região intermediária chamada região de Fresnel. Tá? É a região onde o observador, né, o campo já não está tão perto da antena, tão perto da corrente, então ele deixa de ser reativo e aos poucos vai se tornando, né, a potência vai deixando de ser reativa e ela vai, a parte reativa fica em volta da antena, acumulada no volume, na região em torno da antena, e a parte não reativa, né, a parcela ativa, que é aquela que propaga, que é aquela que transmite, que leva a informação, ela começa a ficar preponderante, mas ainda não é a única. Então, essa região intermediária é chamada região de Fresnel. A definição matemática é quando o KR, lembrando que esse R maiúsculo, eu esqueci de ressaltar isso, vou voltar atrás, até porque eu preciso. Aquele R maiúsculo, esse R maiúsculo está fazendo o papel do módulo de R menos R'. Então, R maiúsculo é o módulo de R menos R' que aparece na função de Green. Então, se você fizer o K, ó, esse K vezes R, ir aumentando, esses termos, 1 sobre KR, 1 sobre KR2, começam a ficar pequenos comparados, por exemplo, com esse termo aqui, ó. Então, você vai fazer esse termo tender para zero, você vai fazer esse termo tender para zero. Aqui, ó, você vai fazer este termo tender para zero, você vai fazer este termo tender para zero, e aqui embaixo também, né? E o que sobrar, você vai juntando, né? Vão ficar menos termos, então esse ajuntamento é menos complicado, e aí você chega nessa expressão aqui, ó. Expressão essa que pode ser reescrita desta maneira. Lembrando que R maiúsculo faz o papel do módulo de R menos R', e esse R unitário é o vetor R menos R' dividido pelo módulo. Tá? Então, para não ter que escrever daquele jeito, muitos autores usam essa notação, então eu estou usando aqui também, porque isso aqui costuma aparecer nos artigos, nos livros, exceto no livro do Balanis. O Balanis não fala dessa... Quer dizer, ele até fala da região, mas ele não apresenta as integrais. Porque o Balanis, como a maioria dos livros, trabalha com os potenciais vetores. Mas se um dia, quem trabalha com Cássio já usa eventualmente essa equação, essa é a explicação. Como é que você chega nessa equação? É do jeito como está mostrado aqui. Tá? E por dualidade você chega na expressão também para o campo magnético. Olha a vantagem da dualidade. Nunca apague o M antes. Se você tiver que apagar a corrente magnética, agora você pode apagar.
uma vez obtidas as expressões do campo elétrico e do campo magnético, não tendo corrente magnética, agora você vai e zera. Mas não antes, porque se você zerar esse termo antes, ó, você nunca vai chegar aqui, a não ser que você comece do começo. Nós também não vamos usar essas integrais aqui. O Cássio até usa em algumas das pesquisas dele, mas aqui no curso a gente não vai usar estas integrais. Em relação a esse slide, alguma pergunta? O que a gente realmente vai usar é o que está no próximo slide. É isso que a gente vai usar no curso. É quando o observador está na região de campo distante. Ou seja, o observador começou a ficar tão afastado, tão afastado, tão afastado da antena, que a gente nem consegue mais desenhar o ponto do observador aqui, ó. O observador está longe. E, nesse limite, o vetor R menos R', que está desenhado aqui em preto, ele tende a ficar paralelo ao vetor R. Vocês conseguem ver isso? É uma pergunta. Vocês conseguem observar isso? Para vocês isso é óbvio ou não? Ninguém falou nada, vamos prosseguir. E aí o que a gente faz é o seguinte, repare, o módulo desse vetor R menos R', nesse limite, é o próprio R menos essa projeção aqui, ó, em vermelho. Então, é essa substituição que a gente faz. E aí eu vou voltar, né? Vou voltar para o livro do Balanes e vou voltar para as integrais em cima dos potenciais vetores, A e F. Tá? Não vou usar aquelas equações que eu mostrei anteriormente. Eu vou voltar nas equações do A e do F. Lembra que nas equações do A e do F aparece a função de Green do espaço livre. Aparece o módulo de R menos R'. Esse módulo de R menos R' aparece tanto no denominador, ou seja, na amplitude, como no argumento. Deixa eu tirar isso daqui que está atrapalhando. Como no argumento da fase. Aí a minha pergunta para vocês é a seguinte. O meu observador está a 1 bilhão de comprimentos de onda da antena. Ou seja, o módulo de R é igual a 1 bilhão de comprimentos de onda. Mas essa projeção é de 1,5 comprimentos de onda. Para amplitude, dizer que é 1 bilhão ou 1 bilhão menos 1,5 vai fazer alguma diferença? Não. Não vai. Então, para amplitude, a gente simplesmente diz que o módulo de R menos R' é o vetor verdinho, é o R. Então, onde aparece 1 sobre módulo de R menos R', a gente vai trocar por 1 sobre R. Mas e na fase? Se eu errar minha fase em meio comprimento de onda, eu estou errando em quantos graus? Se eu errar a fase que aparece lá, E elevado a menos JK vezes a distância. E elevado a menos JK vezes a distância. Lembrando que K é 2π sobre lambda. K é 2π sobre lambda. Se eu errar a distância de meio comprimento de onda, eu estou errando a fase de quantos graus? 180 graus. Então, para a fase, eu preciso de uma aproximação melhor, que é essa daqui, ó. Para o módulo de R menos R' que aparece na fase, ao invés de falar que é igual a R, eu vou dizer que é igual a R menos essa projeção aqui. Que expressão é essa? Ó? É a projeção do vetor R' na direção de R. Então, repare que aqui o R' aparece como vetor, enquanto que o R com um chapeuzinho é unitário. É o R' escalar o unitário da direção R. Isso é uma maneira elegante, matematicamente elegante, de representar essa projeção. Isso daqui vai ter que ser trabalhado de acordo com a geometria da antena. Eu vou deixar desse jeito, porque isso é geral.
essa expressão serve para qualquer tipo de antena, dipolo, loop, antenas refletoras, antenas de satélite, antenas de telefone celular. Essa expressão é sempre a mesma. Com isso eu consigo uma fórmula geral, que vale para qualquer antena. Então, para amplitude, eu vou dizer simplesmente que é R. E para fase, eu vou dizer que é R menos essa projeção aqui. Mais uma vez, lembra que R' é vetor, é todo ele, é todo vetor, R em azul. Enquanto que essa aqui é só a direção unitária, não é o vetor R todo, é só a direção, θ e φ, vai aparecer aqui. E aí, quando eu substituir isso na integral que me dá o potencial vetor magnético, ó, repare, isso daqui, ó, isso aqui vale sempre. Isso daqui só vale se o observador estiver suficientemente afastado. Essa é a integral que a gente vai avaliar aqui no curso. Essa vocês não vão escapar. O que foi feito aqui, ó? Esse termo foi substituído por R. Como R é a coordenada do observador, ele é constante para a integral. Então, esse R eu passei para fora. E aqui na fase, ó, eu substituí por dois termos. Esse aqui em verde é constante. A exponencial correspondente eu passei para fora. Ficou só o termo da projeção. A correção de fase associada à posição da antena, multiplicando a distribuição de corrente. Esta integral só vale na região de campo distante. E ela é muito, quando a corrente pode ser representada por funções matemáticas simples, essa integral é muito mais simples de ser avaliada do que essa. Essa é horrorosa. Essa já não é tão horrorosa assim. Este termo, ó, é o termo da onda esférica. Olha lá, o fator de onda esférica. Ele está dizendo o seguinte, ó, o seu campo, na região de campo distante, vai se transformando numa frente de onda esférica. E por dualidade, o mesmo vale para o potencial vetor elétrico. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Essas integrais, vocês vão ter que trabalhar com elas aqui no curso. Dada uma geometria de antena, nós vamos achar os potenciais vetores dessa antena na região de campo distante, e aí, a partir deles, achar o campo eletromagnético, o E e o H. Mas a boa notícia não é só essa. A boa notícia é que, além da integral ficar mais simples, na região de campo distante você não vai ter que derivar nada. E é isso que a gente vai provar no próximo slide. Na região de campo distante, o melhor sistema, a melhor base vetorial é a esférica, porque a frente de onda se transforma numa frente de onda esférica. Então, por causa dessa geometria, é melhor usar as componentes esféricas. Então, eu estou aqui representando os potenciais vetores de uma maneira genérica por suas componentes esféricas. Na direção R, na direção θ e na direção φ. Eu não sei como essas componentes variam com θ e φ. Eu não sei que função é essa daqui, eu não sei que função é essa, eu não sei que função é essa. Mas eu sei que, na região de campo distante, tanto o vetor A como o F variam com a distância R desta maneira. Isso daqui só varia com θ e φ. Toda a variação com a distância R foi isolada e colocada aqui fora nesse termo, o fator de onda esférica. Então, quando eu substituir o A e o F nas derivadas, eu não sei o que vai acontecer com as derivadas em relação a θ e φ. Mas eu vou saber avaliar as derivadas em relação a R. Porque a função de R é conhecida. E é fácil de ser derivada. A derivada desse negócio aqui em relação a R é simples. Então, o que a gente faz é substituir essas expressões, ó, na expressão do campo elétrico e ver o que acontece.
Depois, no final, por dualidade, a gente obtém diretamente a expressão do campo magnético. Isso daí é o terceiro exercício da primeira lista de exercício. É substituir isso aqui dentro e ver o que acontece. O exercício já está resolvido nesses slides, tá? O que a gente faz é substitui essas expressões aqui dentro e repara, toda vez que tiver derivado em relação a R, 1 sobre R derivado vai dar 1 sobre R ao quadrado. Depois, se for derivado de novo, vai dar 1 sobre R ao cubo, e assim por diante. Mas como o R é muito grande, você vai cortando os termos 1 sobre R ao quadrado e 1 sobre R ao cubo, porque eles são muito menores do que o termo 1 sobre R. Então, você vai derivando e vai retendo apenas os termos 1 sobre R. Se você for fazendo isso, ó, eu vou andar mais rápido. Você mostra que, jogando os termos 1 sobre R ao quadrado, 1 sobre R ao cubo no lixo, quando você tirar o divergente, vai ficar só isso daqui, ó. Quando você tirar o gradiente do divergente, vai ficar só isso daqui. Quando você juntar o que ficar com isso, vai ficar o A menos a componente R dele. O gradiente de F vai dar isso daqui, ó. A componente R some, a componente φ vai para a direção θ, a componente θ vai para com o sinal trocado, vai para a direção φ. Quando você fizer essas contas, jogando 1 sobre R2, 1 sobre R3 no lixo, e retendo apenas os termos que variam com 1 sobre R, vai acontecer isso daqui, ó. Na região de... Essa expressão em vermelho só vale na região de campo distante. Repare, uma vez calculado o A e o F, e lembra que o cálculo do A e do F agora, na região de campo distante, é mais simples, a integral é mais simples, você obtém, ó, o fasor campo elétrico por inspeção, ó. Por inspeção, simplesmente perguntando quais são as componentes θ e φ desses vetores, e jogando aqui, ó. Não precisa derivar nada. E se você olhar isso daqui, ó, repare, isso daqui é o vetor A menos a componente R dele. Enquanto que isso daqui, ó, é o produto vetorial entre a direção R e o vetor F. Esta equação está no Balanis. Só que existe uma maneira mais elegante de representar, que vocês não vão ver no livro do Balanis, que é essa daqui, ó. Essa é uma maneira mais elegante, porque torna-se independente da base vetorial adotada. Você pode usar a base vetorial, a base cartesiana, a base cilíndrica, a base que você quiser. Você escreve sempre desta maneira. Repare, isso aqui, ó, é o vetor A menos a componente R dele. É a mesma coisa que calculo o A e jogo o R fora. E em alguns livros, em alguns artigos, ainda aparece escrito desse jeito. Isso daqui, ó, com sinal trocado, é rigorosamente igual a isso. É uma maneira vetorial elegante de você representar. Pode ser que um dia você se depare com algum texto onde, ao invés de estar escrito desta maneira, está escrito, é a mesma coisa. Pode verificar que é a mesma coisa. E a boa notícia não para por aí, ó. Por dualidade, você faz a mesma coisa para o campo magnético. Mesma coisa, só trocar os símbolos. É o mesmo procedimento. E a boa notícia é quando você compara esta expressão com essa. E você vai ver que, além da integral ficar mais simples, e além de não precisar derivar coisa nenhuma, você não precisa calcular o campo magnético. Porque se você comparar esta expressão com esta daqui de baixo, ou, se preferir, esta expressão com esta daqui, você vai ver que o campo elétrico e o campo magnético estão relacionados na região de campo distante desta maneira. Ou seja, calculado o campo elétrico, você não precisa calcular o campo magnético.
ele já sai direto dessa relação. Na região de campo distante, a gente só calcula o campo elétrico, por motivos históricos, né? A gente usa o campo elétrico ao invés de usar o campo magnético. Mas podia ser o contrário. Que relação é essa? O que significa fisicamente isso daqui? Vocês já viram isso, talvez, numa outra roupagem, numa outra notação. Mas isso daqui representa o quê? Que tipo de onda é essa? Que onda, que solução eletromagnética possui uma relação como essa? Uma pergunta. As ondas transversas eletromagnéticas. Fala de novo. Pipocou aqui do meu lado. Eu não consegui escutar. Por favor, repita para todos nós. As ondas transverso eletromagnéticas. Perfeito. Olha só, exatamente. Essa onda, mas isso só vale na região de campo distante, ó. Só vale aqui, ó. Ela não é apenas esférica, ela é esférica e TEM, transversa eletromagnética. Agora vocês entenderam por que vocês aprendem isso em eletromagnetismo. É para o curso de antenas. Um campo radiado por uma antena. E olha, repare, essa teoria é geral. Em nenhum momento eu disse como é a geometria da antena. Em nenhum momento eu falei a antena é um dipolo ou a antena é uma antena refletora. Essa teoria vale para qualquer antena. Quando você está suficientemente afastado, o problema é o tal do suficientemente. Mas a gente vai ver uma equação para calcular o suficientemente na próxima aula, tá? Mas se você estiver suficientemente afastado de uma antena, e não precisa ser no infinito, como vocês vão ver na próxima aula, desde que vocês estejam suficientemente afastados da antena, à frente de onda esférica e TEM. Ou seja, toda a potência reativa ficou lá atrás, armazenada em torno da antena transmissora. O que radia e que leva a informação é o campo que chega nessa região. Campo puramente ativo. Campo elétrico em fase ortogonais espacialmente. Mas repare, eta é impedância intrínseca do meio. R é um vetor real. Não tem número complexo aqui. O fasor campo elétrico está em fase com o fasor campo magnético. Tensão e corrente em fase. Potência puramente ativa. Onda propagando e carregando a informação até ser recebida por uma antena receptora. Então, eu vou parar a aula neste ponto. Na região de campo distante, a onda é esférica e TEM, transversa eletromagnética, como foi dito pela nossa colega aí. Então, eu vou parar aqui, ó, no slide 28. A partir da próxima aula, a gente prossegue agora falando da região de campo distante, tá? Mas essa, basicamente, é a teoria que a gente precisa aqui no curso de antenas. A gente vai tratar as nossas antenas na região de campo distante, onde a frente de onda é esférica e transversa eletromagnética. Antes de encerrar a gravação, alguém tem alguma pergunta? Professor, eu tenho uma pergunta. Oi. Você falou sobre ela estar suficientemente distante. Isso. Esse suficientemente distante, ele vai variar de acordo com o tipo de antena, com o tipo de transmissão, com a frequência? Com certeza. Ó, eu estou aqui antecipando slides que a gente só vai ver na próxima aula, tá? Porque geralmente a gente trabalha com o campo, né, com a propagação TEM, né, em várias disciplinas, né? Só que quando a gente estuda, por exemplo, guias de onda, aí a gente trabalha com uma ou com a outra. Com as antenas, a gente sempre vai trabalhar com a TEM? Em antenas, se você estiver suficientemente afastado da antena, a solução é TEM, ou quase isso. Okay. É diferente dos problemas com estruturas guiadas que você estudou na graduação, onde alguns guias podem suportar a solução TEM e outros não. Entendi. Isso aqui não vai acontecer, desde que você esteja suficientemente afastado.
E nesse slide, ó, slide 33, e no próximo, a gente tenta responder essa pergunta. O que é suficientemente afastado? Quão longe da antena deve estar o observador para que as aproximações de campo distante que a gente começou a estudar nessa aula sejam satisfatórias? Matematicamente, a frente de onda só vai ser TEM lá no infinito. Entendeu? Depois que você sair do sistema solar. Estou brincando. Mas você não precisa estar tão longe assim. E isso vai depender, sim, da dimensão da antena. Vai depender da dimensão da antena comparado ao comprimento de onda. Para antenas pequenas, você pode estar mais perto. Para antenas grandes, você tem que se afastar mais. É isso que você vai ver. E nós vamos obter uma equação que é bom para o engenheiro. Ó. A região de campo distante é aquela distância que satisfaz essa relação. A gente vai explicar isso na próxima aula. Beleza. Obrigado, professor. Nada. Mais alguma pergunta? Então, pessoal, eu vou encerrar aqui. Não desligue ainda, não. Eu vou encerrar aqui a gravação. É pouca coisa. Deixa eu só parar aqui a gravação. Não precisa